Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Sou eu, missionária Edna Lúcia. Estou aqui para trazer para você mais uma mensagem dentro da Palavra de Deus e em seguida uma oração. Peço a você que fique comigo aí até o finalzinho. Prometo que não vou demorar muito e que o Espírito Santo possa falar conosco neste momento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar lendo neste momento um versículo apenas que está em Jeremias. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 19. Glória a Deus, aleluias. Jeremias, capítulo 1 e versículo 19. Estava já marcadinho aqui, mas o ventilador tirou. Muito bem, encontrado. Capítulo 19, que diz assim, E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te guardar, ou para te livrar. Amém? Para você que não conhece a história de Jeremias, ele foi um profeta chamado de profeta chorão, porque Jeremias profetizou para um povo de coração duro, um povo obstinado, desobediente, e Deus se entristeceu muito com a situação daquele povo, com o jeito que aquele povo estava agindo, e até mesmo o rei estava agindo de forma errada. E Deus enviou Jeremias até aquele rei e disse que era para ele profetizar contra aquele rei e contra o povo daquela nação. Que dissesse para eles que eles iam ser presos, que eles iam ser cativos por muitos anos. E eles não aceitavam a profecia de Jeremias. Principalmente quando Jeremias chegava até o rei para dizer para ele, Deus mandou dizer isso e isso que vai acontecer porque vocês estão na desobediência, vocês estão agindo de forma totalmente contrária à lei do nosso Deus, aos mandamentos do nosso Deus. Aí o rei fazia o quê? Mandava prender Jeremias, mandava jogar no calabouço, mandava jogar na cisterna. E eles foram assim até o fim. Não quiseram acreditar nas profecias de Jeremias. E aí o que aconteceu? Chegou o grande dia que Deus enviou o exército até aquela nação, onde foram presos muitos, e principalmente o rei. Os filhos do rei foram mortos, e o rei teve os olhos arrancados e passou a viver de migalhas na outra terra para onde ele e toda aquela nação foram levados. Quase todos. Só ficaram os mais humildes, os mais pobres. E aí o Senhor levantou um outro para tomar conta daquela nação, enquanto esse povo ficava preso lá pelo tempo determinado de Deus. E Jeremias cumpriu o propósito que Deus tinha botado na mão dele. Muitos se levantaram contra a vida dele. Muitos se revoltaram contra ele. Muitos não acreditavam que ele era realmente o profeta de Deus. Jeremias chorava pelaquela nação. Jeremias clamava ao Senhor por aquela nação. Jeremias tinha no coração dele dores só de ouvir o que Deus dizia para ele que ia fazer aquela nação. Mas como aquele povo não se arrependia, como aquele povo queria continuar a ficar naquela vida errada, naquela vida pagã, naquela vida de idolatria, naquela vida de pecado, de roubalheira. Então Deus falou para Jeremias, não precisa orar para este povo, porque eu não vou ouvir a sua oração em favor deles.
E aconteceu tudo que Jeremias tinha dito para aquele povo e para o rei que iria acontecer, tudo que Deus mandou que ele dissesse, aconteceu. E eles tentaram até matar a Jeremias, mas não conseguiram, porque o Senhor falou para Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando Deus levanta um homem na terra para fazer uma obra, podem se levantar quem for. Pode vir um exército inumeroso. Eles podem se juntar com A, com B, com C e D, podem se juntar até mesmo com Satanás. Se é Deus quem levantou, se é Deus quem ungiu, ai daqueles que se levantam contra. Ai daqueles. A própria palavra fala que ai daqueles que se levantam contra a menina dos olhos de Deus. Quando Deus está com a mão estendida sobre um varão ou uma varoa e diz para ele ou para ela: vai, faz a minha obra, vai até lá, fala isso, isso e isso. Vai lá, unge fulano, vai lá, unge a ciclana, vai lá, faz isso e aquilo. E a pessoa tem que ir. Deus está mandando, tem que ir, porque se não for, o vento sopra. E se quando a pessoa for, os gigantes se levantarem contra a vida dele ou dela, para dizer que ela não está sendo usada por Deus, que isso o diabo fala na boca de muitas pessoas. Ela está falando dela mesma. Ele está falando dele mesmo. Não é Deus que está falando nada, quer dizer, está se levantando contra o Espírito Santo que está falando na boca do servo do Senhor. Está blasfemando. Quantos se levantaram contra a vida de Jesus, chamaram ele até de diabo, blasfemaram contra a vida dele. Mas eu tenho certeza que esses que fizeram isso não ficaram de pé muito tempo para contar a história, porque Deus cobra. Deus cobra. Se ele enviou para fazer a obra, ai daquele que se põe no caminho, ai daquele que tenta colocar uma barreira, ai daquele que tenta parar o servo do Senhor. Vai pagar um preço muito caro. Então, antes da gente dizer ou pensar que um servo do Senhor não está sendo usado por ele, que ele é um falso profeta ou que ele... Enfim, antes de darmos ouvidos às calúnias se levantadas contra o servo de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos buscar na palavra, perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor é com este varão? Senhor, o Senhor é com essa varoa? Porque se você botar o seu joelho no chão e orar, e clamar ao Senhor e perguntar ao Senhor, é o Senhor que está nesse negócio? Ele vai falar com você claramente dentro da palavra. E ainda que você não entenda o que está escrito na palavra, ele vai enviar um outro profeta para falar com você se ele está com este varão ou se não está. Não vamos deixar que as calúnias, as mentiras, porque o espírito do engano, o espírito da maldade está rodando a nossa nação, para destruir a nossa nação. Tudo que o diabo quer é destruir as famílias, é destruir os jovens, igual a gente vê por aí afora, tantos jovens drogados, caíram nessa vida errada, muitos querem até sair e não conseguem. Quantos na prostituição? E é isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer, ver os nossos filhos, nossos netos sendo jogados na sarjeta, sofrendo debaixo das garras deles, sendo cavalo para eles dia e noite. Ver marido matando mulheres, mulheres traindo marido, pai matando filho, filho matando pai. É isso que ele quer. Ver toda a nação que Deus construiu sendo destruída. E muitas vezes ele entra no meio do governo, porque se você prestar bem atenção nessa história, depois quando você puder dar uma lida, Jeremias começou já a profetizar contra o rei. Porque o rei é quem não estava governando aquela cidade, aquela nação da forma que devia. Por isso ele foi arrancado dali. Ele foi arrancado, mas Deus depois enviou outro.
para cuidar melhor do que ele não estava cuidando. Assim foi com Davi. Saul estava há 40 anos comandando uma nação, mas não agindo da forma que Deus queria. Então Deus fez o quê? Mandou Samuel ir lá e levantar Davi, ungir Davi. Colocou lá um novo. Muitos se levantaram contra Davi, dizendo que ele não era digno de estar ali. Quantos exércitos se levantaram, uns se juntaram com o outro. Grande foi a batalha de Davi para continuar ali, governando aquela nação que Deus tinha posto na mão dele até o fim. Mas ele permaneceu. Ele errou? Errou, claro que errou, porque ele era homem, carne, como eu e você. Somos sujeitos a pecar qualquer hora, qualquer dia. Não é porque somos servos do Senhor que a gente não peca. O pecado já faz parte do ser humano, infelizmente. É assim desde que Adão e Eva pecaram. Mas Davi era considerado segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, mas ele reconhecia o seu erro, botava o joelho no chão, rasgava suas vestes, clamava ao Senhor, pedia perdão. E o Senhor continuava com ele continuou governando aquele lugar até o fim. Ninguém conseguiu arrancar Davi do governo que Deus tinha posto ele lá. Como eu disse, foram muitos, exércitos inumerosos se levantaram contra a vida de Davi para poder tirá-lo do poder, mas não conseguiram. Por quê? Porque era Deus quem tinha posto ele ali. Então, meu irmão, minha irmã, quando Deus nos entrega uma bênção na nossa mão, não tem para diabo, não tem para inimigo nenhum para vir dizer que vai conseguir. Ele pode até dizer, só não vai conseguir. Sabe por quê? Porque até o diabo quem fez foi Deus. Até o Satanás quem fez foi Deus. E quando Deus fala, vai ficar no seu lugar, quieto no seu canto, ele é obrigado a baixar a cabeça e sair. Botar o rabinho dele no meio das pernas e ir. Então não vamos ter medo, se você é servo do Senhor, serva do Senhor. Confia no Senhor, não tenha medo. Que, claro, muitos pelejarão contra ti, contra os seus, contra quem você quer bem, contra quem você ama, mas não conseguirão, não irão adiante, porque o Deus que você serve, Ele é vivo, Ele é justo, Ele é verdadeiro, é o grande eu sou. Maior que Ele não tem ninguém, mais poderoso que Ele não tem ninguém, mais forte que Ele não tem ninguém. Ele fez os céus e fez a terra. Fez a mim, fez a você. E Ele não vai deixar que a nossa nação seja destruída. Ele não vai deixar que a nossa família seja destruída. Ele não vai deixar que os nossos jovens, as nossas criancinhas sejam destruídas. Porque Ele é um Deus zeloso e está pronto a guardar todos aqueles que nele confiam. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te dou, meu Senhor, por esta palavra maravilhosa. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou Deus fiel para te guardar, para te livrar. Oh, aleluia! Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada porque eu sim confio muito no Senhor e creio que essa irmã que está orando comigo também crê no Senhor, meu Pai. Por isso, nenhum mal chegará à nossa tenda. Nenhum mal habitará na nossa vida, e se habita, está sendo expulso agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei qual é a situação desse irmão, dessa irmã que está orando comigo. Mas se por acaso, meu Pai, ela estiver sendo afrontada, atacada pelo inimigo da nossa alma, pela minha fé e pela fé dela que está orando comigo agora, é o dele, que o Senhor possa estar enviando teus anjos, se for preciso, com uma espada de fogo para estar cortando todo o mal, para estar amarrando, meu Deus, esse espírito da mentira, esse espírito do engano, esse espírito da maldade. Amarre e repreenda em nome de Jesus, meu Deus. Repreenda toda enfermidade, repreenda toda a frieza espiritual, repreenda toda palavra de maldição lançada sobre essa casa, sobre essa família. Repreenda, meu Deus, toda maldade.
Todas as ameaças, meu Deus, joga por terra em nome de Jesus, que o Senhor é o Deus fiel para guardar. E o mesmo eu oro pela nossa nação, meu Pai, em nome de Jesus, que nenhum mal venha entrar no nosso país. Não deixa jamais que aconteça conosco, meu Deus, o que aconteceu e ainda está acontecendo com a Venezuela e outros países aí fora. Não deixa, Senhor. O Senhor disse que o Senhor será o Deus dessa terra e eu creio que a tua mão está estendida aqui. Nosso país é um país muito abençoado. E se não fosse essa corrupção que vem de anos atrás, não é da agora não, vem de anos, anos. Eu posso dizer desde o meu tempo de criança que eu já entendo, já vi o sofrimento por causa da corrupção. E olha que eu já não sou tão novinha, né? Então, Senhor, mas eu sei que o Senhor está jogando todo esse mal por terra. Porque se ainda existe pessoas passando fome, se ainda existe pessoas que não têm uma casa para morar, um carro para andar, não é porque não lutaram, não. É porque desde o tempo de pai, mãe, avós, que a corrupção vem roendo como traça a nossa nação, o nosso sustento, o nosso trabalho, a nossa luta. Mas em nome de Jesus, essa traça vai ser jogada por terra. Ela já foi jogada por terra. Já foi. Esse cupim já foi lançado por terra. E não vai voltar a destruir o nosso país. Não vai voltar a destruir a nossa nação. Porque a tua mão, Senhor, está estendida sobre o nosso país. Para abençoar. Para colocar aqueles que estão caídos de pé. Para abençoar as nossas crianças, Senhor. Não deixar que as nossas crianças continuem sendo mortas, espancadas, estupradas. Sejam dentro de casa, sejam na rua, seja onde for. Eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor quer é ver as nossas crianças longe de drogas, nossos jovens, que não fiquem por aí por essas cracolândias andando feitos zumbis. Tudo que o Senhor quer é ver os nossos jovens, adolescentes livres dessa vida. Então, continua nos abençoando, meu Pai. Nós cremos nessa libertação aí. Nós cremos, Senhor. Abençoa, meu Pai, os nossos governantes. Abençoa o nosso presidente, a família dele, protege. Fecha a boca do leão, meu Pai, contra a vida dele. Repreenda aí, meu Pai, tanta calúnia, tanta invenção. Vai repreendendo, Senhor. Em nome de Jesus. Nossos governos. E todos aqueles, meu Pai, que têm se levantado em prol de trabalhar pela nossa nação, de fazer o bem pelo nosso país, que esses sim sejam abençoados, em nome de Jesus. Eu falo só do presidente, não falo de governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, todos aqueles que estão dispostos a lutar em favor do nosso país, da nossa nação, da nossa família, que sejam abençoados, protegidos, guardados pelo Senhor. Livra-os de todo mal, de toda perseguição, de toda ameaça. Em nome de Jesus, guarde cada um. Em nome de Jesus, Senhor, e continue protegendo nossas crianças. Livre as nossas crianças de rituais satânicos, de bruxarias, feitiçarias. Em nome de Jesus, onde tiver uma criança sendo torturada, sequestrada, envia teus anjos lá, meu Pai, para libertá-las, em nome de Jesus. E a eleição está chegando aí, Senhor. Que as tuas mãos estejam em cima de todas as urnas deste país ou lá fora. Que a eleição agora é para nós. Então, mesmo lá fora tem urnas também. Tem muitos brasileiros morando fora do nosso país. Mas que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre as nossas urnas, lacrando elas com a tua santidade, impedindo que ela seja violada, que elas sejam violadas e que a falcatruas tome conta. Não deixa não, Senhor. Em nome de Jesus, que teus anjos estejam lá, acampados, em volta de cada urna eletrônica, a qual receberá os votos do nosso presidente, dos candidatos à presidência e também os candidatos a governadores que estão no segundo turno. Que não haja falcatruas, que não haja violação e que o Senhor possa estar protegendo o nosso país, a nossa nação, dia e noite, e que sejamos, sim,
um celeiro, meu Pai, para daqui para todo mundo, para alimentar todo mundo, seja com comida ou com a palavra do Senhor. É que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe esta mensagem, não fique com ela só para você. Deixe o seu joinha, ok? E eu te aguardo até o próximo vídeo.